Olá, pessoal. Eu sou a Roseli Evolt, sou engenheira química, advogada. E neste vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a responsabilidade na destinação de resíduos. Por que eu estou trazendo este assunto? Eu trabalho com consultoria há mais de 20 anos. Então, ao longo desse tempo, eu, infelizmente, já vi muita coisa errada acontecendo. Nós temos um entendimento totalmente equivocado, que o gerador, depois que ele tira o resíduo dentro do empreendimento dele, dentro do estabelecimento dele, não importa o fim que ele vai dar a este resíduo, isto deixa de ser responsabilidade dele. Na verdade, nós temos um paradigma muito grande a quebrar em relação a este entendimento. Porque se nós formos pensar que nem na nossa casa é assim, nós geramos o nosso resíduo, nós colocamos ali para a administração pública levar ele embora, mas nós pagamos por isso. Se isso vai para um aterro, nós pagamos essa taxa de coleta, essa taxa de disposição em aterro, tudo isso é cobrado no nosso IPTU. Então, embora seja uma responsabilidade coletiva, nós, cidadãos, com a ajuda do ente público, a responsabilidade é nossa como cidadãos, sim. E quem responde por isso é quem gerencia, o ente público. Quando a gente fala em atividade econômica, seja ela indústria, comércio ou prestação de serviço, o entendimento é muito mais forte neste sentido. Nós somos responsáveis pelo nosso resíduo até que ele vire matéria-prima num outro processo, ou seja, até que ele seja utilizado no outro processo como material a ser beneficiado. Então, nós temos muitos exemplos nesse sentido. Por exemplo, um chip cerâmico. Um chip cerâmico que eu usei no meu processo de tamboramento. Eu precisava de um chips maior. Com a utilização, ele ficou pequenininho, ele deixou de ser útil para mim ele é um resíduo. Mas se eu tiver um receptor que vai utilizar esse chip, e esse chip vai entrar no processo dele como uma matéria-prima, ele deixa de ser um resíduo meu, por quê? Porque agora ele entrou num outro processo, de um outro empreendimento. E assim são N outros tipos de resíduos que a gente pode citar, que são materiais que, para determinada atividade dentro do empreendimento, deixa de ter utilidade, mas um outro processo, sim, pode ser utilizado, absorvido de alguma forma. Nós, quanto geradores, nós somos responsáveis por tudo que sai do nosso empreendimento até que vire matéria-prima num outro processo. Ponto. Bom, Roseli, tu criou isso? Não, eu tirei isso do artigo 14 da Lei Complementar, da Lei Federal 6938 de 81. Sempre que eu falo da Lei 6938 de 81, eu gosto de destacar algumas coisas. Essa lei, ela é anterior à nossa Constituição. A nossa Constituição é de 88 e essa lei ela é de 81. Porém, essa lei ela foi a base do artigo 225 da nossa Constituição, que é o capítulo de meio ambiente. Ele é um único artigo, ele tem vários parágrafos, mas ele derivou dessa lei. Então, onde eu quero chegar com isso? Essa lei foi recepcionada pela Constituição. Mesmo ela sendo mais nova, mais velha que a Constituição é mais nova que ela, porque é de 88 e a lei é de 81, ela foi recepcionada pela Constituição. Então, ela continua sendo válida até hoje. E essa lei é a nossa Política Nacional de Meio Ambiente. Dela saiu muitas outras coisas. O Cadastro Técnico Federal do IBAMA saiu dela. A preocupação com parâmetros para descarte de tratamento de efluente saiu dela. Toda a preocupação que se tem com educação ambiental saiu dela. E assim, muitas outras coisas. Ela é um grande guarda-chuva, onde as coisas foram se materializando. Tiveram itens específicos que estão citados lá, assuntos específicos citados lá, que depois foram regidos por uma legislação própria. O próprio licenciamento ambiental. Ele já tem ele na Política Nacional de Meio Ambiente, mas existe legislação específica que rege ele, assim como crime ambiental e muitas outras coisas.
Bom, mas vamos ver o artigo 14. O artigo 14, ele diz o seguinte: sem previsão das penalidades definidas pela legislação federal, estadual ou municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores. E daí fala na multa simples, na multa diária, na restrição, fala na suspensão de participação, fala numa série de coisas. E o parágrafo 1º deste artigo, ele é muito objetivo. Ele diz que, sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Então, aqui a gente tem a figura do poluidor pagador, o poluidor obrigado, certo? Vamos botar esse parágrafo aqui dentro do nosso contexto, já que o assunto deste vídeo é exatamente essa questão da obrigação do poluidor pagador. Vamos supor que aconteceu, você gerou o seu resíduo, o seu cliente, o empreendedor para qual você trabalha, gerou determinado resíduo e quando chegou na hora de dispor esse resíduo, ele não se preocupou em mandar para um empreendimento licenciado. Ele mandou para qualquer empreendimento. Vamos supor que esse resíduo ele tenha ido parar numa encosta ou na beira de um rio ou algo nesse sentido. Não importa se quem transportou foi o Huguinho, o Zezinho ou o Luizinho, não importa se quem disse que ia receber era o tio Patinhas ou o Pato Donald. O que importa é que nós, que somos os geradores nessa situação, nós somos responsáveis, tanto pelo transporte quanto pela destinação final. Ah, Roseli, mas eu contratei um destinador final que ele faz o transporte e já está tudo incluído no preço. Bom, isso é uma tratativa comercial. Em termos de responsabilidade, ele pode até fazer o transporte para você e não te cobrar nada, mas se der algum problema no transporte, você é o gerador e impacta onde? No gerador. Foi ele que gerou o resíduo. Ele é o poluidor pagador. Então, primeiro paradigma que nós temos que destruir neste momento. Se eu pegar um destinador que tenha transporte e acontecer algum problema no transporte, estou fora. Isso não existe, porque você é um gerador. Quem está transportando, está transportando. É uma tratativa comercial. Salvo que o transportador dê algum problema e o transportador assuma tudo, dizendo, não, a culpa foi minha, e etc, etc, o gerador é responsável por tudo. Nesse caso, se o transportador assumir alguma culpa, ele não leva 100% da culpa com ele. Um percentual ainda é do gerador. Por quê? Porque foi ele quem gerou o resíduo. Ele tem a obrigação de fazer a remediação, de compor, de resolver tudo isso. Certo? Aqui a gente fala muito independentemente de culpa. O independente de culpa é aquela situação. Ah, foi um acidente. Ah, eu mandei o meu resíduo para um aterro. Eu mando meu resíduo para o aterro sempre. O aterro é licenciado, tá tudo certo com ele. Ele tem licença, ele tem até 14 mil, ele é certificado em até 14 mil. Então, eu estou tranquila com isso. Mando meu resíduo para lá. Se esse empreendimento, por algum motivo, tiver algum problema, esse aterro, por algum motivo, tiver algum problema, pode ser um incêndio inocente que tenha começado do nada, não tenha tido uma causa criminosa, mas, sei lá, 2 produtos reagiram e teve um incêndio, pode ser um expurgo de um chorume que sai deste aterro, seja qual for o impacto que isso venha a causar, eu, como geradora que dispus o meu resíduo lá, a responsabilidade é minha. Porque você lembra quando eu disse que cessa essa responsabilidade só cessa quando o seu resíduo vira matéria-prima num outro processo. Aterro não é outro processo. Aterro que se costuma brincar que é a teoria do gato. Faz e enterra, faz e enterra. Então,
eu não tenho um processo diferente no aterro. O aterro é um armazenamento. Então, quanto material está lá neste pseudo-armazenamento, a responsabilidade continua sendo minha. Eu, como gerador. Por isso que eu sempre oriento as pessoas, quando elas vão dispor resíduos de empreendimentos em aterro, eu sempre digo, escolha um. Você não tem outra opção de resolver o seu resíduo gerado, vai ter que mandar para aterro, escolha um. Mas escolha esse aterro e morra abraçado com ele. Porque tem gente que manda um mês para um aterro, outro mês para outro aterro, outro mês para outro aterro. Então, tem 4 aterros, cada mês manda um pouquinho para cada um. Gente, você está correndo 4 vezes o mesmo risco. Porque se um aterro der problema, o outro dá problema, o outro dá problema, ou seja, se os 4 derem problemas, você está na linha de frente dos 4 aterros. Tá? Para vocês terem uma ideia, há uns anos atrás, a gente teve um problema bastante grande aqui no estado com uma central de recebimento de efluentes. Ela estava licenciada, ela estava com tudo em dia, só que descobriram, houve uma denúncia, descobriram um impacto ambiental bastante significativo, foi autuada, teve uma série de problemas e, por fim, ela foi fechada. Quando ela foi fechada, foram chamados quem? Foram chamados os clientes que mandavam para lá. E esses clientes tiveram que apresentar suas defesas, apresentar quanto tinham mandado, desenvolver um novo receptor, indenizar o Estado em relação ao impacto ambiental que isso ocorreu, porque isso também pode acontecer. Você manda para um aterro, teve problemas, parou de mandar para o aterro, ocorreu um dano ambiental, então você solidariamente com o aterro vai responder por este dano, vai ter que pagar alguma coisa por isso. Por quê? Porque você é um poluidor pagador, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 14 da Política Nacional de Meio Ambiente. Ok? Ficou claro? Essa responsabilização, ela acontece tanto na esfera administrativa, quanto na esfera civil, quanto na esfera criminal, na esfera penal. Então, na esfera administrativa, é uma relação que se tem com o órgão licenciador, né? Na esfera civil, é uma relação que se tem com o Ministério Público, e na esfera criminal, na esfera penal, é uma relação de crime, se estabelece uma relação onde houve um crime. Por isso que o artigo ele fala que o Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e responsabilidade criminal. Responsabilidade civil é aquela que, independente de vontade, independente de força para fazer aquilo acontecer, você tem que indenizar o que aconteceu. Não se discute culpa ou dolo na esfera civil. Se discute que o dano aconteceu. Tudo bem, você fez o possível e o impossível para não ter esse tipo de problema. O problema aconteceu. Ah, mas, Rosélia, eu não sou culpado. Eu mandava meu resíduo com MTR, o lugar estava licenciado, eu só mandava para a transportadora licenciada, estava tudo certo. Eu fiz o melhor que eu pude. Sinceramente, eu acredito nisso. Eu sei que você não quis fazer nada errado, mas não importa o querer ou não querer. Na esfera civil, você tem que reparar o dano, tem que ajudar a reparar o dano, se for mais de um empreendimento. Na esfera criminal, o que se discute? Se discute realmente se foi dolo, se foi culpa, quem cometeu, porque na esfera criminal a gente tem que saber a personalidade que fez aquilo, seja ela pessoa física ou seja pessoa jurídica. Inclusive, a gente tem a própria descaracterização da pessoa jurídica, muitas vezes, em processos crime, né? Isso até eu já comentei num outro vídeo que eu fiz. Então, eu não vou discutir culpa. Se eu cometi o erro, eu preciso indenizar, sempre. E aqui também entra a famosa responsabilidade solidária. Foi o exemplo que eu coloquei para vocês. Eu e mais 4 empresas do lado da minha, nós somos 5 empresas. Nós 5 mandamos para o mesmo aterro, e este aterro deu problema. O Ministério Público ele pode chamar as 5 empresas solidariamente para responder. E se você realmente mandou, você vai ter que responder. Ah, mas eu mando neste período, eu não estava mais mandando.
Eu parei de mandar o ano passado. Bom, então que você tenha provas para provar para o Ministério Público, para a promotoria, que você realmente não estava mais enviando. E aí a promotoria vai ver se você fica como agente ainda no processo ou se você sai, não configura mais nesse processo. Vai ser tomada decisão nesse sentido. Então vamos lá, vamos revisar. Primeiro, quando a gente tem um destino final que não é um destino final, é apenas um armazenamento, como é o caso que a gente tem nos aterros, eu tenho que ter um só me basta. Quanto mais eu tiver mais empreendimentos nesse sentido, pior passa a ser para mim, porque eu vou ter que responder em todos eles, se porventura algum deles for arrolado. Entendido? De novo, a minha responsabilidade não cessa quando o caminhão da transportadora com o meu resíduo sai de dentro do meu empreendimento. Na verdade, ela só piora, porque quando ele está dentro do meu empreendimento, no perímetro do meu empreendimento, eu sei o que está acontecendo e eu vou estar monitorando isso. Eu sei como esse material está armazenado, eu sei próximo do que ele está, que tipo de embalagem ele está dentro, eu conheço qual é o volume que tem, quais são os aditivos que tem ali que possam reagir, ou seja, eu conheço o histórico dele. A partir do momento que ele sai dali e ele vai para um outro destino, ele vai encontrar com uma série de outros resíduos que eu desconheço totalmente, porque não são do meu empreendimento, mas eu continuo responsável por ele. Então, mas tinha uma reação, ou aconteceu uma reação espontânea dentro do aterro, não foi com o meu material, mas o meu material estava lá dentro, eu respondo por isso também. Bom, pessoal, o meu objetivo nesse vídeo é que vocês entendam, que vocês absorvam a informação de que o gerador, ele é sempre responsável pelo resíduo dele, pelo princípio do poluidor-pagador. Este princípio do poluidor-pagador, que é também o do poluidor obrigado a atender e a estabelecer todas as formas de corrigir o problema, o dano que ocorreu, ele vem da Política Nacional de Meio Ambiente, da Lei 6938 de 81, artigo 14, parágrafo 1º. Deem uma olhada que aquilo ali está claro. Por que eu estou trazendo a legislação? Eu sempre gosto de trazer a legislação, porque eu sei que eu trabalho com consultoria, eu já tive situações, eu acredito que vocês também tenham, com clientes, ou até mesmo no próprio empreendimento que vocês trabalham, que aquela máxima, manda de qualquer jeito que não dá nada. Não é assim que acontece. Vamos lá, não é desse jeito que acontece. Então, eu preciso me preocupar com isso, eu preciso ter o entendimento que isso pode dar um problema, e eu preciso explicar para o empreendedor isso. Como é que eu vou explicar? Apresentando a lei e explicando para ele aquele parágrafo 1º do artigo 14 da lei, ou seja, para ele saber até que ponto o risco que ele está correndo. Há uns 20 anos atrás, quando eu estava começando com a consultoria, eu tive um episódio muito significativo para a minha vida profissional. Eu fui chamada numa empresa, logo cedo, era 7h30 da manhã, já me ligaram, pediram para eu ir lá com urgência. Eu estava começando, eu tinha alguns clientes, mas eu tinha tempo livre na época, e eu podia ir lá, eu fui até a empresa. Cheguei lá, o empreendedor me atendeu, começou a conversar comigo, começou a me perguntar algumas coisas, eu comecei a responder, princípio do poluidor-pagador, fui respondendo algumas perguntas objetivas dele. Quando terminou a conversa, uma hora depois, ele pegou o jornal, botou na minha frente, na capa do jornal tinha uma foto de um aterro clandestino de resíduos. E ele me mostrou, ele disse, você leu a matéria? Eu disse, não, eu não tive oportunidade ainda, eu nem tinha visto o jornal, estava vendo ali na mão dele. Ele disse, então, isso aqui é meu. Quando ele disse isso aqui é meu, eu achei muito estranho, porque afinal de contas a pessoa já assumiu que era dela, né? Geralmente todo mundo dá uma esperneada, né? E assumiu. Aí nós começamos a conversar e ele me contou o que realmente estava acontecendo. Então, olha como as coisas são interessantes. Tinha um senhor que ele tinha um caminhãozinho e ele passava no bairro onde estava essa empresa, tem várias outras empresas, e ele passava todos os finais de tarde nas empresas e coletava o resíduo delas. Isso há 22 anos atrás. Coletava os resíduos delas e levava esse resíduo para um determinado lugar onde ele dizia que reciclava.
As empresas também nunca documentaram isso, nunca se importaram em saber se isso estava certo ou se estava errado. A teoria era a mesma. Tirou aqui de dentro, a responsabilidade não é minha, ponto final. Bom, acontece que essa pessoa, esse senhor, levava esse caminhãozinho para uma chácara no interior. E nessa chácara, uma chácara dele, ele tinha um barranco muito grande. E ele despejava tudo lá dentro. Então, aquele barranco ele estava praticamente cheio. E tinha algumas peças, que eram peças, inclusive, deste cliente que a gente começou a atender, que eram as peças muito boas, porque ele usava para algumas coisas, ele tinha fim para usar aquilo ali. E daí um vizinho pediu para ele umas peças emprestado, porque queria fazer algumas coisas também. E ele não gostava do vizinho, ele não emprestou. Não deu as peças para o vizinho. O vizinho denunciou eles para o órgão ambiental. O órgão ambiental, para vocês terem uma ideia, encontrou esse aterro clandestino com um helicóptero, porque a pé ou de carro era muito difícil chegar lá. E simplesmente chegou na empresa e autuou a empresa por isso. Bom, no mesmo dia eu fui lá ver essa área. E realmente, assim, você andava um trecho numa estrada asfaltada, depois você entrava numa estrada de chão, você percorria uns 20 quilômetros naquelas ruas, aquelas estradas de chão que elas vão ficando cada vez mais estreitas, até chegar um ponto que mal passava só um carro. Aí você deixava o carro ali, entrava na mata, e aí você andava quase 2 quilômetros dentro da mata até você chegar na bendita do barranco onde tudo estava acontecendo. O que o órgão ambiental sugeriu? Que todo resíduo fosse tirado de lá, que todo resíduo fosse removido, que fosse mandado para um aterro licenciado e que fosse recomposta a topografia. Bom, o dono da área sumiu, ele desapareceu, não foi mais visto. Quando o órgão ambiental foi lá, eles pegaram algumas peças, só que eles pegaram peças do cliente que a gente atende. E tinha o logo do cliente na peça, o logo estava estampado na peça. Então, logo eles identificaram qual era a empresa. As outras empresas, eles não conseguiram identificar a primeira mão. Então, acabou meio que ficando no esquecimento. Mas esse cliente, que então nos chamou para trabalhar para ele, teve que fazer todo um processo de remediação daquela área. Gente, foi assim uma experiência, para quem estava começando, foi assim, olha, um 10 com estrelinha, participar de tudo aquilo. Foi excelente. Eu ia lá todos os dias, dava 30 quilômetros para ir, 30 quilômetros para voltar. Eu ia lá todos os dias durante 4 meses, inverno, verão, chuva, sol, tinha que ir. O que foi feito? Tinha um milharal, o milharal foi cortado. Na área onde tinha o milharal foram colocadas várias lonas, camadas de lonas. Em cima foram colocadas 3 prensas para fazer fardo. E nós tínhamos, então, uma máquina dentro do barranco que carregavam as caçambas. As caçambas, elas subiam de ré, porque elas não conseguiam subir de outro jeito. Quando chovia, não subia nada. Aí chegava lá em cima, elas descarregavam naquela área onde tinha aquelas lonas. E lá o pessoal trabalhava, botava nas prensas, fazia os fardos, deixava os fardos de lado. Todos os dias saíam 3 caminhões com fardos de lá, carregados de fardo. Este processo gerou um absurdo de resíduo, foram mais de 1000 viagens de caminhão. Depois que tudo isso foi removido, as prensas foram levadas embora, foi removido as lonas, aí se começou a trabalhar com a remediação da área propriamente dita. As análises de solo, de cava, de borda, o que estava ruim, o que estava bom, tal coisa deu ruim, monitora, até que a gente conseguiu, uns 3 anos depois, a gente conseguiu encerrar o processo administrativo desta área. O processo civil teve processo administrativo, teve processo penal e teve processo civil. A sorte que o resíduo era resíduo classe 2, não era resíduo perigoso, então isso nos ajudou bastante, é fato. Conseguimos arquivar o processo administrativo, né, acertou a multa e tudo. Depois, o processo civil,
também andou em paralelo com o processo administrativo, tudo que era feito era apresentado para o promotor pediu mais algumas coisas, mas passaram aí uns 6 anos, o processo administrativo foi arquivado, inclusive um pouco antes do processo ser arquivado, o promotor pediu que um geólogo fosse até a área e fizesse um parecer de como estava a área 6 anos depois, e eu fui junto, e era impossível até, assim, eu consegui encontrar a área, porque eu estava lá todos os dias, né, mas uma pessoa que não tinha muito contato, era impossível ela encontrar a área, porque a mata fechou totalmente em 6 anos, então o promotor arquivou o processo, pediu algumas análises, deu todas ok, ele arquivou o processo. E em relação ao processo crime, teve toda uma responsabilização dos sócios, né, do empreendimento, e eles tiveram algumas dificuldades, assim, vamos dizer que eles tiveram alguns direitos subtraídos, né? Eles ficaram um tempo com o passaporte suspenso, então tiveram algumas coisas que ao longo dos anos, a cada 3 meses, tinha que se apresentar no fórum para o juiz. Então foram feitas algumas coisas que ao longo aí de 5 anos a gente conseguiu resolver. Não foi muito bem resolvido, inclusive, não houve enquadramento como perda de garantia de réu primário, né? Foi feita uma transação penal, mas mesmo assim, tinha que ir no fórum, tinha algumas coisas que tinham que ser atendidas. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do impacto. Se vocês perguntarem para alguém sobre essa história, pouquíssimas pessoas vão saber contar. E se vocês perguntarem para essas pouquíssimas pessoas que vão saber contar quem foi o empreendimento que passou por tudo isso, ninguém vai saber. Porque são pouquíssimas as pessoas que sabem, menos ainda em relação às pessoas que ouviram essa história. Porque a empresa gastou muito para deixar isso tudo no anonimato. Ela reparou o dano, ela fez o que ela precisava, mas ela gastou muito mais para que não fosse identificado o nome dela, para que ela não tivesse o marketing negativo. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia do risco que se tem. Por isso que é muito importante a gente entender que quando o resíduo é gerado por nós, ele é sim responsabilidade nossa. Nós não podemos esquecer isso em momento algum, e ele só deixa de ser nossa responsabilidade quando ele vira uma matéria-prima em um outro processo. Por isso que o ideal são os processos que acabam com o resíduo, como o coprocessamento, como a incineração, como o re-refino, no caso do óleo, ou seja, não se tem mais resíduo, o que se tem é um produto depois disso. Ok, pessoal? Gostou? Deixa um comentário para mim, não está inscrito ainda, se inscreve no canal. Eu posso responder as perguntas de vocês no suporte@evalt, que é o quadro de perguntas e respostas, mas comentem o que vocês acharam e comentem também o que vocês gostariam de saber mais, até onde vocês gostariam de ir neste assunto, que eu posso fazer outro vídeo com certeza, tá bom? Um beijo grande, muito obrigada pelo carinho sempre.